Vocação, graça e missão. Corações ardentes e pés a caminho são o tema e o lema do ano vocacional. Convido você a rezar pelas vocações, para que Deus continue chamando e para que nossas famílias, as escolas, nossas comunidades sejam celeiros de vocação, de uma verdadeira cultura vocacional, como nos ensina o texto base do terceiro ano vocacional. E vamos então ao Evangelho deste domingo, em que nós celebramos a vocação leiga. De modo particular, os catequistas. Nós queremos abraçar a todos aqueles leigos e leigas que constroem a Igreja, que são sal da terra e luz do mundo, atuando na realidade, no mundo, e na Igreja exercem o seu ministério. Uma Igreja toda ministerial, comunhão, participação e missão, onde todos possam colocar os seus dons e talentos a serviço do reino de Deus e a serviço da Igreja. A você, caro leigo, que participa de nossos conselhos, pastorais, movimentos e serviços, o nosso muito obrigado. A sua vocação batismal, que você é chamado a viver, sendo sal da terra e luz do mundo. O Evangelho de hoje, que nós meditamos, Mateus 16, 13 a 20. Sendo possível, abra sua Bíblia. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, esse Evangelho começa com uma pergunta que é dirigida aos discípulos, sondando então qual seria a opinião do povo a respeito da identidade de Jesus. E a mesma pergunta é dirigida a eles: e vós, quem vocês acham que eu sou? Portanto, Jesus quer ter clareza se todos conhecem a sua identidade, quem de fato ele era, o Messias enviado da parte de Deus. E nós percebemos que havia muita confusão, muitas respostas diversificadas. Alguns diziam que ele era João Batista, ou algum dos profetas, ou Elias, que deveria voltar antes da vinda do Messias. E, no entanto, nenhuma das respostas era adequada ou suficiente. Todas respostas insuficientes, que não revelavam a verdadeira identidade de Jesus. Para nós hoje é fácil, depois de 2000 anos que a Igreja, à luz do Espírito Santo, meditou e conseguiu discernir a verdadeira identidade de Jesus, para nós é fácil hoje dizer: Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus. Com a fé da Igreja, com os concílios, com os ensinamentos dos papas e assim por diante, nós podemos dizer isso, uma fé amadurecida ao longo destes 2000 anos. Mas naquele tempo havia muita confusão. E Pedro, então, é quem vai tomar a palavra em nome dos 12, é o primeiro no colégio apostólico. Para a nossa tradição católica, o primeiro Papa, o fundamento visível da Igreja, o sinal da unidade da Igreja. Pedro fala pela boca de Francisco.
Francisco é sucessor de Pedro e é o sinal da unidade da Igreja. E é ele quem toma a palavra, e movido pelo Espírito, ele reafirma de modo categórico: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Machia, o esperado, o ungido. Em grego, Kyrios, o ungido. Em hebraico, Machia, o Messias, o ungido de Deus, aquele que era esperado ao longo de todo o Antigo Testamento. É na boca de Pedro que nós encontramos então a resposta adequada. Movido pelo Espírito, ele então é capaz de dar essa resposta. E vejam onde ele dá essa resposta. Em Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe, uma região dominada pelo paganismo, ao deus Banhas, a uma divindade pagã, numa região dominada pelo paganismo, em Cesareia de Filipe, é ali que Pedro reafirma sua fé em Jesus Cristo e demonstra com clareza professa com clareza qual é a verdadeira identidade de Jesus. E isso mereceu um elogio da parte de Jesus. Ele vai dizer então: Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E confia a ele uma missão. A missão de ser então pedra, o fundamento da igreja. A pedra que vai ser o fundamento visível da igreja, o sinal da unidade, como já disse. Aquele que tem o poder das chaves. Se a gente reparar a iconografia religiosa de São Pedro, as suas imagens, ele tem as chaves do céu na mão. O Papa é aquele que tem o poder de ligar e desligar. O que ele liga na terra é ligado no céu. O que desliga na terra é desligado no céu. Tem autoridade de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, rezemos pelo Papa que tem essa missão tão sublime e ao mesmo tempo tão exigente. E finalmente, a grande promessa que Jesus faz a Pedro: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. A igreja às vezes é agitada pelas ondas contrárias, sempre foi assim, ao longo de toda a história. É bom estudar a história da igreja. Quem estuda a história da igreja não se aflige com as dificuldades. Sabe que a igreja nunca teve vida fácil. Enfrentou heresias, perseguições, infidelidades internas também. Cometeu pecados, os seus filhos cometeram pecados. E, no entanto, ela continua de pé, porque ela é divina, porque Jesus a quis, porque Jesus a fundou e porque ela é sinal e germe do reino de Deus, como ensina o Concílio Vaticano II. Amemos a nossa igreja, que é formada por homens falíveis, mas que é uma instituição divina, querida por Cristo. E rezemos para que ela seja sempre mais fiel aos ensinamentos e aos mandamentos de Cristo Jesus. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.